Vou falar agora com vocês hoje sobre o que é oração, né, segundo a definição de Aurélio Buarque. Eu quero falar sobre o que é oração. Então, a oração, segundo o dicionário, é um discurso, é um sermão, é uma reza, é uma prece. Em outras palavras, orar é falar, mas no contexto espiritual, né, é muito mais que palavra. Para o cristão, a oração é um meio de comunicação com Deus, é um canal direto aonde o coração se conecta com o céu. Ou seja, definição segundo Aurélio Buarque. Mas a forma mais simples de conversar com Deus, a definição mais simples da oração é conversar com Deus, é falar com Ele, como se fala com um amigo íntimo, com sinceridade, liberdade, fé, contudo, essa definição é apenas o começo, né? O começo. Vocês entenderam, né? Que segundo Aurélio Buarque, a oração é uma prece, é uma reza, né? Em outros contextos, orar é falar, mas para nós que somos cristãos, para nós não é isso. Para nós, a definição mais simples de oração é conversar com Deus. Mas vamos entrar numa profundidade para você entender o que é oração. A profundidade da oração. Orar é rasgar o coração diante de Deus, é expressar emoções, fé, gratidão, súplicas e também lamentos. É tocar o coração de Deus com palavras, pensamentos, sentimentos. A oração é beijar a face de Deus com humildade e devoção. Amém? Glória a Deus. A oração como alinhamento. Orar é unir o pensamento. Aí. Orar é unir o pensamento do homem na terra com a vontade de Deus no céu. Trazendo a realidade do terreno aqui, o que já está estabelecido no coração do Pai. Este alinhamento é feito por meio de palavras, clamor e até gemidos inexprimíveis. Aí vem o quinto, né? Orar é o princípio espiritual. Ele é regido por princípios, o que eu falei na terça-feira. A oração é regida por princípios, né? Princípios. Por isso que muitas vezes a gente ora, a gente faz campanha, a gente leva o tempo de orar e Deus não responde. Nós temos que estar alinhando a nossa oração, porque a intercessão profética é um tipo de oração, temos que alinhar nos princípios dos céus, né? Nos princípios de Deus. Quando oramos conforme esses princípios, o céu se move. Deus, sendo justo, muitas vezes espera que nos posicionamos em oração antes dele agir. Amém? Deus não faz nada a não ser em resposta de oração. Isso foi John Wesley que falou. Nada Deus move na terra a não ser que a gente se movimente através de oração. O sexto agora, oração com justiça. Oração e justiça. Deus age dentro dos limites da sua justiça. Ele espera nossa oração com expressão de dependência, humildade, rendição. Quando oramos, reconhecemos que não podemos nada sem Ele. Então, Ele nos responde com poder e graça. Glória a Deus. O 7, oração é colaboração com Deus. Deus escolhe que o homem, né, participe da sua obra. Por isso, a oração se torna colaboradora dos céus, um instrumento ativo na realização da vontade de Deus na terra. Amém? De Deus. Eu estou fazendo também um fundamento para entrar em alguns tópicos da intercessão profética. Amém? Concordo plenamente concordo plenamente com o que o John Wesley fala. Deus não realiza na terra a não ser em resposta de oração. Permite. Shalom, Deus abençoe cada irmão que está entrando. Glória a Deus. Nossa oração não são apenas um ato religioso. Elas são ferramentas fundamentais para que Deus opere sua vontade aqui na terra. E não se trata de
ajudar um Deus que precisa de auxílio, mas sim de cooperar com o seu propósito eterno, permitindo que o seu poder se manifeste sobre pessoas, circunstâncias, lugares e épocas, né? E como diz Jesus em João 9, do capítulo 9, como disse Jesus em João do 9, do capítulo versículo 2 e 3, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele a obra de Deus. O papel do profético na oração. O papel que o profético faz, né? A intenção profética, a oração ativa do poder de Deus. Deus se relaciona com o mundo, né? M.E. Boyce reforça um princípio espiritual ao afirmar: Deus se relaciona com o mundo. Deus se relaciona com o mundo através da oração. Quanto mais oração houver no mundo, melhor o mundo será. Melhor o mundo será. A oração é uma ponte entre o céu e a terra. É o canal pelo qual os decretos celestiais são ativos em nosso tempo de realidade. Os santos de Deus que oram fervorosamente acumulam intercessão diante do trono, são como um estoque capital espiritual do céu. Em Apocalipse 5, 6 ao 9, fala sobre isso, através do qual Deus executa suas grandes obras sobre a terra, reavivando o dom, conexão, como está lá em 2 Timóteo 1. O apóstolo Paulo exorta a Timóteo dizendo, né? Ele exorta, por isso essa razão, pois que te lembre que reavive o dom de Deus que há em ti, pela imposição das mãos. Imposição das mãos. Essa chama precisa de ser mantida, acesa, através de oração e da intercessão constante. Quando oramos, reativamos os dons, reacendemos a fé, fortalecemos nossa identidade espiritual e nos posicionamos como instrumento ativo do reino. É isso que acontece com o intercessor que trabalha na intercessão profética, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e de moderação. A oração é mais do que uma petição, é colaboração com o plano divino. Ela abre espaço para milagre, cura, liberta e transforma espiritualmente. Portanto, como intercessores, principalmente, entenda a nossa posição nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como agir com ousadia, nos manter sensível ao Espírito para que, como fala em Timóteo, reacendemos o dom e sejamos usados pelo Espírito de Deus nesse tempo atual. Então, o intercessor está sentado nos lugares celestiais de Cristo Jesus. Você está sentado. E é por isso que o Senhor usa a sua vida como esse porta-voz de declarar, de trazer à existência aquilo que não existe. Deus usa a sua vida para movimentar os céus para a terra. E muitos de intercessores entram nessas batalhas, nessas guerras, se achando um coitado, se achando que não pode nada. Epa! Eu quero dizer para você que você, se tem, Deus te chamou para esse trabalho, Deus tem te dado os dons, te levantado, te chamado, te capacitado, é porque você está assentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Tome posse daquilo que Deus te deu, entre com ousadia, com trepidez, porque como foi falado aqui, Deus não te deu um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia. Deus te chamou para este tempo. Quantos intercessores têm vivido uma vida difícil, porque não conhece a autoridade, não conhece aquilo que ele significa no reino dos céus, e como ele é usado no mundo das trevas. Às vezes a gente só ora pelos outros, a gente só declara para os outros. Então, hoje é tempo de você entender que quando Deus te chamou para esse propósito, ele já te capacitou, já te deu ousadia, já te colocou do ladinho de Yeshua, de Jesus, e você entra tomando posse, sabendo sua identidade de filha, de
filho eleito, escolhido, chamado, preparado, capacitado pelo poder da palavra e usado como instrumento nesse tempo, nessa geração, nesse tempo agora. Em nome de Jesus, se posicione, porque a gente que está aqui, vocês que querem entender e trabalhar uma intercessão profética, como eu já disse anteriormente, intercessão é uma coisa profética, você vai subindo de níveis com o Senhor, vai aprendendo, vai vivendo todo esse atributo, porque ontem mesmo uma irmã me ligou e perguntou, pastor, eu tenho um grupo de intercessão, eu não entrei no curso, não pude entrar, mas lá na minha igreja tem umas irmãs que eu vejo que é tão quieta, tão paradas, que eu queria movimentar ela com a intercessão profética, aí eu perguntei para ela, o que é intercessão profética? Aí ela me falou, se eu quiser avivar a igreja, eu oro para Deus avivar. Eu disse, não é isso que é intercessão profética. Se você quiser trazer um avivamento, está no seu coração, você ora e gera, e aí o Espírito Santo vai testificar no seu coração, que é para você orar, mas a intercessão profética é outra coisa. Né? É outra coisa, você se separa, porque dentro do ministério de intercessão, que tenha 15, que tenha 10, que tenha 5, nem todo mundo vai chegar ao nível de algumas que tem já um nível, uma elevação, porque é a vida que ela leva, é a busca que ela quer. É o que ela quer para a vida dela. A gente fala assim, o preço já foi pago, mas tem coisa que a gente precisa aprender a viver. Aqui tem uma irmã, né, que dança, né, é Salete, né, ela dançando, é um movimento muito lindo. E ela sabe, né, como professora, que também deve ter outras irmãs que dão aula, que tem pessoas que todas aprendem, mas tem umas que se dedica mais, busca mais, se entrega mais. Então, essas pega mais. Então, dentro do Ministério de Intercessão, existe grupos e grupos. Uma coisa, eu vou te contar um caso que aconteceu rapidinho com uma irmã, com uma pastora. A pastora, essa pastora, ela dirigia um culto de libertação. E nesse culto de libertação apareceu uma bruxa. E essa bruxa ficou lá atrás, né? Ficou todo o culto lá atrás. Aí, quando acabou o culto, ela chamou o marido dessa pastora e falou para ela que ela não queria mais viver aquela vida, mas ela queria que essa pastora fosse a casa dela, quebrar tudo, orar por ela, que ela ia sair daquela vida. E a pastora não disse que não ia, ela ia. E ela foi para casa, foi orar. De manhã, ela sentiu o desejo de entrar na igreja. Quando ela entrou na igreja, tinha umas 3 intercessoras orando. E aí essa pastora perguntou assim, por que vocês estão aqui? Era bem cedinho aí, já veio uma em direção a ela, profetizando, dizendo, né, não vou dizer praticamente tudo que a mulher disse, mas ela falou que era para ir, Deus tomou aquela intercessora e falou, olha, vá na frente, porque eu já enviei os anjos, eu estou com você, porque eu vou na frente, quebrando as cadeias, quebrando as correntes. Deus declarou até uma palavra, né, declarou uma palavra e foi, para que você cair daqui, foi quebrando, né, despedaçando as correntes, quebrando tudo. E aí ela falou, quando acabou o culto, nós fomos para casa, e o Senhor convocou 3 intercessoras, e nós, desde 12 horas até agora, estamos orando pela senhora, gerando a libertação dessa mulher. E o Senhor nos convocou para estarmos aqui orando. O que eu quero dizer? Era um grupo de intercessão que trabalhava com ela nesse culto de libertação, mas Deus separou 3. Dessas 3, ele disse o que ia acontecer. Ele usou a palavra profética, ele decretou uma palavra para que aquela pastora, quando fosse lá na casa daquela mulher que era uma bruxa, ela entendesse que ela não estava indo só, que ela estava indo acompanhada do Senhor, acompanhada dos anjos do Senhor, e que tinha antes, é o que eu falei, a intercessão, tudo gera antes, alguém gerando a libertação daquela mulher. Então, dentro de um grupo de intercessores, Deus separa alguns, nem tudo que Deus designa para um é para todos. Às vezes ele vê como é que está a vida de um, a vida de outro, até onde um pode. Ele fala para a líder, chame fulano, fale com ciclano.
Então, nós, como intercessores, temos que estar sempre ouvindo a voz do Espírito de Deus, para não trazer confusão e a gente ser obediente no meio dessa peleja, em nome de Jesus, amém? Vamos falar sobre a intercessão profética e a identificação e o discernimento, uma chave de impacto dentro da intercessão profética. Uma coisa, gente, é discernimento, e uma coisa é eu me identificar. É diferente dentro da intercessão profética. Na intercessão profética, duas virtudes espirituais são essenciais para que haja profundidade e eficaz. É a identificação, eu me identificar, né? A identificação. Ambos são armas do Espírito Santo que permite ao intercessor orar não apenas com palavras, mas com o coração, né? Então, são duas armas, né? Ambas, não só com orar com palavras, mas com o coração. A identificação é sentir como Deus sente. Muitos de nós vamos sentir o que alguém está sentindo. Às vezes a gente chega, e não é só por pessoa, às vezes é no ambiente, em um lugar, né? Incrível, eu vou falar aqui para vocês, até coisas que já passou anteriormente a gente sente. Né? A gente vai num lugar onde teve muita morte, e aquele sangue ali está clamando, o intercessor sente uma dor, né? Sente uma dor, o intercessor sente uma tristeza. A identificação é quando o intercessor se coloca no lugar daquele que ora, ele sente a dor, a luta, a necessidade do outro, como se fosse sua. Isso não é emoção passageira, é o próprio Espírito de Cristo manifestando sua compaixão e ativando a intercessão profética, ativando a você para tomar a posição naquele lugar e aquela dor daquela pessoa passar para você. Eu já vi várias vezes acontecer várias coisas, já vi pessoas sentir dores de parto, e gritar, e gritar, e gritar. Já senti vários aspectos que acontecem, né? De pessoas que precisam ser livres, né? Pessoas que estão com o coração, às vezes chega em uma casa, tem gente que tem intercessor que tem isso assim bem, bem sensível. Às vezes chega numa casa, estava feliz, daqui a pouco aquele peso, aquele sentimento, aquela angústia, aquela dor. E aí Deus pede que pega você, passa em você e tira daquela pessoa. Eu até falei aqui, né, que não só é pessoa, mas ambiente. A gente pode sentir peso, a gente pode sentir dor, tristeza, vontade de chorar, um choro que vem da alma, uma dor, um gemer, como já vi pessoas gemendo, e gemia, e a gente perguntava o que é, deixa porque Deus está movimentando ela, é dores daquele lugar, né? Então, acontece muito isso. Assim como Jesus tomou sobre si nossas dores, o intercessor assume espiritualmente as cargas dos conflitos. Isaías 53. Moisés, por exemplo, rogou por Israel, como se ele mesmo fosse o culpado. Êxodo 32, capítulo, versículo 31 ao 32. Para continuar, a forma elevada da intercessão. Essa oração alcança resultados porque ela é feita com o coração envolvido, como Daniel, como Neemias, Daniel 9, Neemias 4, do 11. Orar identificando-se profundamente como os pecados do povo do céu a responder. Deixa eu te falar agora. Tem gente que tem tanto esse dom, esse sentimento de identificação, né? De se identificar com alguém, que às vezes as pessoas estão presas em um lugar, em um cativeiro. Eu já vi isso, eu só vou falar aqui o que eu já vivi e o que eu já vi, né? O que eu vivi, o que eu ouvi. Se eu não vivi, não vi, eu não falo. Então, e aí eu já vi pessoas se conectar com outras em momento de libertação, o intercessor, na libertação, ele no mapeamento, onde está uma pessoa, que fica o libertador, o intercessor, né, e a pessoa. Então, nesse momento, esse mover de identificação é tão profundo, que às vezes o Senhor,
a pessoa está presa em um lugar e a pessoa não sabe ou não consegue ver, porque Satanás, ela prendeu tanto aquela pessoa que ela está num lugar muito escuro. E aí, o intercessor, o Senhor, consegue se identificar e ir no lugar que aquela pessoa... Eu já vi acontecer isso. A pessoa ir nesse lugar e ver, dizer, olha, está preso em tal lugar. E aí o libertador arranca. Aí quando começou a puxar essa mulher desse buraco, que era um buraco que ela estava, a mulher gritava de uma maneira terrível. Então, esse dom de identificação é muito profundo e Deus usa muito o intercessor que trabalha nessa parte do profético. Olha o que eu falei ontem, profético não é só dons, né? Às vezes a gente aprende muita coisa com facilidade, mas por isso que um professor precisa ter uma vida o quê? Liberta, sarada, curada, reconhecer os pecados, ter uma vida de arrependimento constante, levantar altares de arrependimento, né? Se colocar na brecha, porque nosso papel é muito sério. Quando a pessoa não vai, quem vai é a gente. Quando a pessoa não sente, quem sente é a gente. Quando a pessoa sente e não consegue aliviar, Deus usa a gente para sentir por aquela pessoa. Então, a gente tem que estar realmente, entender o que está caindo, definir, né? Distinguir o que é de Deus e o que não é, que Satanás ele vem para enganar. Sentimento de intensidade também. O discernimento, ele ora com lágrimas, como Jesus fez na cruz, né? Pedindo pelo perdão pelos agressores. A intercessão movida pela identificação é forte, intensa e cheia do amor. Aqui já é outro nível, né? Sentimento de intensidade, de chorar, Senhor, sentir dor. Quantos de nós já começou a orar e, de repente, a gente começa a ver um choro, ou um choro de arrependimento por coisas que você nem fez, que já fez oração pedindo perdão pelos pecados que vão ser passados, né? Como Daniel, né, que orou pedindo perdão, ele entendeu que estava debaixo de uma sentença, ele entrou como intercessor, pediu perdão pelo aquele povo que estava preso há anos. Então a gente ora, gera, chora, né? Identifica é forte, mais intenso e cheio de amor, mas também tem o sacrifício pessoal, né? A verdadeira identificação leva o intercessor a abrir mão dos prazeres lícitos, aí jejuns, sonos, passeios, confortos. Ele é consumido por um peso santo que impulsa a se dedicar à oração. Isso aqui está falando de que a gente tem que se dedicar, né, para que chegar a alguns níveis da intercessão. A intercessão não é só um instrumento de orar, por isso que eu falei no começo, vai muito além de orar. Nós somos um povo que ora é um povo que é separado com ousadia, ele pode mudar através da intercessão, mudar o quadro, era de morte. De um lado, o intercessor, ele tem um encontro com Deus, diz, Deus, para livre, Deus, não traga esse juízo sobre esta vida, não, se você tiver que derramar esse juízo, derrama esse juízo em mim, mas que é o encontro, mas também tem um confronto. Ele entra no lugar de Satanás, salte, saia, não vai morrer, porque eu entro na brecha dessa pessoa. Então, é dois lados, onde com Deus a gente se encontra, mas paralisa as ações de justiça, pedindo misericórdia, e do outro a gente expulsa, decretando e se colocando no lugar daquela pessoa. Então, a intercessão profética tem esse valor. E agora vem o discernimento. Eu falei sobre identificação, né? Aí tem a parte 5, que eu mudei aqui, a empatia, a identificação, né? Aí, simpatia diz, sinto muito. Simpatia diz, sinto muito. Empatia diz, eu sinto como você sente. Olha a diferença. Simpatia dizer, sinto muito, desculpe. E empatia, eu me coloco no lugar
e digo: eu sinto como você sente. O intercessor não julga, ele compreende, ele posiciona ao lado do ferido e ora até que a cura venha, até que um quadro mude. Esse aqui é o trabalho de nós, intercessores, o porta-voz. Esse é o trabalho de movimentar. E uma coisa que a gente que é intercessor, a gente ouve muitas coisas, as pessoas chegam para nós para confessar, para falar, para pedir: estou passando por isso, por aquilo. E o papel que a gente não pode é se assustar com o que a gente ouve. Meu Deus, uma vez eu estava em um congresso, estava a filha e a mãe no congresso, as duas na maior amizade, né? E, pastora Cris, não sei o quê, e Tereza conversando comigo. Eu preguei sobre perdão, porque eu sempre prego muito sobre perdão, passei um tempo ministrando perdão, porque Deus fala comigo muito que as pessoas precisam, estão presas na falta do perdão. E aí, quando acabou esse congresso, eu fui no sanitário, a mãe da menina foi atrás de mim, chegou lá, fez: pastor, eu precisava conversar com a senhora. Eu disse: mas eu estava lá dentro, me esperar assim. Não, não, eu vou falar aqui mesmo, porque ela tinha, não sei hoje, né, creio que não tem mais, ela morava com a filha maior amizade com a mãe, mas a mãe tinha um caso com o marido da filha, dentro da mesma casa. E ela não, a filha não sabia. Mas na hora, né, a gente, quando ouve essas coisas, a gente ouve essas confissões, essas coisas que absurdo. A gente tem que tratar naturalmente. Aquilo trazia dor para aquela mulher. Aquilo ela deixava envergonhada, ela conseguiu falar comigo, eu aconselhei ela. Sei que eu não era pastor, não era pastora dela, a mulher para contar pastora. Isso é um trabalho. Então, a gente, quando ouve essas coisas, ou qualquer outras coisas que a gente possa ouvir, abuso, uma vez até ri com o meu apóstolo, né, que ele falou com o cara. E uma vez também, no curso que eu tomei, com o que falou sobre quando alguém fala que abusou alguém, principalmente uma criança, o que é que a gente faz? Né? Aí falando da parte da justiça, que o nosso conselho é falar, é convencer a pessoa a confessar isso diante da justiça. E aí perguntaram: sim, pastora, isso não foi perguntar, não, perguntaram à professora naquela época. E se a pessoa não for, o que é que eu faço? Você tem que ir até o pastor e conversar. E o pastor, aquela pessoa, tem que fazer o que é certo. Se ele não for, a gente não vai deixar aquele abusador, isso é muito forte, né? Abusando. Né? Tem que se tomar uma decisão, porque Deus já permitiu que isso veio até a nós. E a gente sabe que isso é também criminoso. E aí eu vi o apóstolo falar a mesma coisa. Então, a gente precisa, quando ouvir essas coisas de qualquer pessoa, de traição, de abuso, de homossexualismo, que hoje aparece assim, que as pessoas veem muito aí no dia a dia, mas quando alguém confessa, a gente precisa olhar com olhar de empatia, de amor, para que a pessoa tenha assim, porque só de a pessoa falar isso já é difícil, né? Falar, e aquela mulher, quando falou para mim, dentro de mim eu impactei, mas eu tratei ela naturalmente, né? E ela chorava muito, perguntou o que, é que ela podia fazer. E eu disse: a primeira coisa que eu tenho que fazer é se arrepender, né? Acabar com aquela prática e tomar atitude, porque as pessoas querem que, às vezes, Deus venha falar do trono e, olha, você cabe com isso. Não, isso é atitude nossa, né? É atitude nossa. Falei dos laços que estavam sendo presos, amarrados, e tem que ter confissão, que é a pior parte, né? Mas todo pecado, ele tem desse discernimento, como ver, como Deus vê. O discernimento é a habilidade espiritual de perceber claramente se algo é de Deus, do homem ou do inimigo. Ele é fundamentado para a intercessão profética. É um fundamento para a intercessão profética, pois permite que o intercessor ore em direção precisa. Eu falei um pouco sobre identificação, e agora estou falando sobre discernimento. São duas armas poderosas no meio da intercessão profética. Todo intercessor profético, ou intercessor, eu acho que isso abriria para todos, deveriam ter esse discernimento, né? Discernimento. A identificação tem muito a ver com a intercessão, mas
Muitos profetas sentem isso, pastores, mas o discernimento é algo que todos nós deveríamos buscar de Deus. Discernimento. E não permitir que o nosso eu, o nosso ego, entre na frente do discernimento que vê como Deus vê, não como você olha. Eu falo depois um pouco sobre mim, sobre o que aconteceu com minha vida sobre isso. O discernimento é a habilidade espiritual de perceber claramente se é algo de Deus, até falei isso, ou do homem, ou do inimigo. Né? É fundamentado para a intercessão profética, pois permite que o intercessor ore em direção precisa, definir é separar a luz das trevas. A palavra grega diakris, 1 Coríntios 12:10, significa distinguir, julgar. É um dom do Espírito que revela a raiz dos problemas espirituais por trás de uma pessoa, situação ou território, ou etc. Ou etc. Julgar com evidência espiritual. O intercessor define se é algo, é divino ou é maligno, para saber se deve liberar ou bloquear sua manifestação em oração, revelações, doação, boas, deve ser orada para que se manifeste a revelação, as revelações malignas deve ser combatida. Então, o discernimento, ele traz esse tipo, ele julga com evidência espiritual. Ele define e separa a luz das trevas. Hoje, muita gente olha a aparência. A gente olha, ou então a gente ouve e já define. A gente tem que deixar que o discernimento de espírito, que vê como Deus vê, fale, não o que a gente acha. Não, as pessoas dizem, né, no mundo que a primeira aparência é que fica, mas nós, intercessores, não. Nós não podemos julgar pela primeira aparência, pela primeira palavra, por uma cara feia, pelo bico, pelo olhar, pela roupa, pela cor do cabelo, pelo dinheiro, por classe, ou porque está no nível do rádio, no alto. Não, a gente não deve julgar dessa maneira. A gente deve julgar pelos olhos de Cristo. O discernimento de espírito vai te dar direcionamento aonde você deve entrar, com quem você deve entrar, com quem você deve andar. Isso, minha filha, é uma coisa que eu desde novinha, quando eu aceitei a Jesus, uma profeta disse para mim que Deus estava me dando um discernimento de espírito. E eu não sou, irmã, não vou mentir, não sou um padrão de muitas pessoas, né? E as pessoas olham muito para mim. Não estou falando isso como coitadinha, não, que eu nem ligo mais para isso. As pessoas olham muito para mim pela minha aparência, né? Porque eu sou da Bahia, porque eu sou preta. Ah, pastor, isso é besteira. Mas não é. Vocês muita gente sabe que não é. E o meu jeito que eu sou. Mas isso aí é de mim. E Deus falou para mim, né? Há muito tempo Deus usou uma profeta e falou para mim assim, olha, você vai ser um vaso que vai confundir muita gente. Né? Ela me chamava de vaso de confusão, que é até uma palavra forte, né? O povo ria, porque assim, porque Deus disse que eu vou confundir muita gente. Porque as pessoas olham muito a aparência no meio do povo de Deus. Mas a gente precisa olhar com os olhos de Deus. A gente precisa olhar. Às vezes, Deus fala comigo. As pessoas que Deus quer que trabalhe comigo, Ele fala, olha, tá vendo fulano? Chama para trabalhar com você. Ensina, ajuda. Às vezes, aquela pessoa ali, muitas vezes, já fez de tudo e as pessoas só excluíram, mas Deus vê aquilo ali como uma pedra preciosa, e Deus vai lapidando, 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 porque quem lapida é o Senhor, Deus nos usa, e vai tendo paciência, e vai lapidando, e daqui a pouco as pessoas crescem e chega onde Deus quer. Então, a gente não pode, como intercessor, olhar a aparência, cuidado com a aparência, cuidado com o que parece que é ouro, mas não é ouro, que é bonito, né? Lembra do profeta Samuel? Ele procurou os mais bonitos para ungir, e era quem que estava lá, ó, estava com as ovelhas, estava no pasto, né?
mas sim um coração segundo o coração de Deus. Então, nós precisamos ter discernimento. E isso engana muito. Esse espírito que enganador, trapaçoeiro, engana muito. Lembra Paulo, né? Que estava aquela mulher que dizia toda hora que homem de Deus, até que ele repreendeu esse espírito de engano, porque ele sabia que era uma bajulação, de sedimento que estava nele, entendia que ele era bajulação, e ele repreendeu, né? E tem a história que ele foi preso e tal, mas não sei, eu quero falar sobre isso. Então, o intercessor precisa buscar isso do Senhor, né? Buscar e não falar com todos, da paz, ser amigo, seguir com a paz com todos, tudo, ter amor, empatia, agora saber aonde você está colocando o pé. Você é um guerreiro, né? Basta abrir os olhos e ouvindo para definir a maior parte desse. A conclusão está aqui, eu vou concluir essa parte. Então, a gente tem que ter sabedoria. A gente que trabalha com intercessão, que gera o que está no coração de Deus, Satanás, ele faz muito isso. E, às vezes, também, as pessoas, ele começa a colocar pessoas para não gostar de você, pessoas que você nunca fez nada, as pessoas começam a ter empatia e dizer, olha para lá que você é fulano, essa mulher, meu Deus, não sei o que, esse irmão, e não sei o que, mas aí você começa a orar e gerar, pedir para o Espírito de Deus mostrar quem você é, como você é, Senhor, tem nada no meu coração, e aí, ó, novamente voltando para os princípios que eu falei, reconhecimento, arrependimento, quebrantamento, que muitas vezes tudo isso coopera para Deus nos sarar do nosso eu, né? Então, identificação e discernimento são totalmente diferentes. Quando o intercessor se move com identificação, ele não ora aleatoriamente, ele ora com compaixão e precisão, ele tem direção, ele sente o que Deus sente e vê o que Deus vê. Ele não apenas expulsa as trevas, ele libera e libera a luz, ele preenche os vazios com a presença de Deus e planta a bandeira do reino onde o inimigo foi vencido. Amarra o homem forte, combate com a palavra e libera a luz de Deus. Mateus 12, 29, Efésios 6, 17. E agora vamos falar sobre outra coisa que acontece muito na intercessão profética, o peso da oração na intercessão profética, né? Isso aqui acontece muito, a gente vê aquele peso de orar, peso de gerar, aquela vontade que vem de você querendo. Na vida do intercessor profético, há momentos em que o Espírito Santo concede um peso santo, um fardo que não vem de preocupação humana, mas da própria urgência do céu. Esse peso é uma carga espiritual de responsabilidade, compaixão, algo que arde no coração, como se fosse uma dor. É isso aí, uma dor inteira, um clamor silencioso, ou até lágrimas incontroláveis. É nesse lugar que nasce a intercessão eficaz. Forte isso, viu, irmã? Peso, mais que emoção, é um encargo divino. Minha irmã, você começa a sentir esses pesos, você toma remédio, você vai beber água, você levanta, você deita. Enquanto você não ora, enquanto você não gera o que Deus colocou, esse peso não sai de você. E às vezes esse peso leva dias, semanas, às vezes aquela responsabilidade de orar por aquilo. É algo sobrenatural que vem no intercessor, né? Isso vem no intercessor para fazer aquilo que incomoda, não incomoda ninguém, mas só incomoda você, né? A palavra grega usada para peso é barros, que fala de uma carga imposta, uma exigência que pressiona, seja física ou espiritual. Na intercessão, esse peso representa um chamado, urgência de Deus, um dever sagrado de orar até que a vontade dele se manifeste sobre pessoas, cidades ou nações, ou qualquer outra coisa. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza, com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26.
Esse peso pode vir antes de uma crise espiritual, com sinais proféticos de que algo está por vir. O Espírito Santo antecipa os planos do inimigo, levanta intercessores para frustrar antes de se manifestar. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Esse peso pode vir em crises espirituais, né? Algo que aconteça dentro da igreja, vai acontecer, alguém vai cair, vai rachar a igreja. Então, alguém que vai estar passando por um declínio espiritual e quer se desviar, alguma dessas coisas. E aí você, o que você faz? Do Senhor já te avisa, vem esse peso para orar por alguém, para orar pelo pastor, para orar pela igreja, para orar, ou vai ter um massacre naquela rua, vai entrar uma gangue, vai atirar em muita gente, vai começar a botar em você aquela vontade de orar pela rua, por aquelas vidas, por aquelas pessoas. E aquilo é um negócio que te toma, que enquanto você não ora, você fica agoniado. O Espírito Santo antecipa os planos do inimigo, ele revela o que vai acontecer, né? E ele usa o intercessor, ele usa um para orar, ele usa outro para guerrear, e quando ele bota o peso em um, ele está usando o outro para repreender, para amarrar, para desfazer, e quando ele usa um para estar chorando, gemendo, para que o Espírito da morte não venha, não leve, para que aquele pecado, aquela pessoa que quer se desviar, ou quer se matar, né? Ou quer se matar, Deus não permita, e faz esse movimento em nome de Jesus. Pode mudar, Jonatas. Em nome de Jesus, ele faz esse movimento. 2 tipos de peso. Natânio, que toma intercessão de forma intensa, ele ora com fervor até sentir o alívio. Pois vem o alívio, viu? Quando fala assim de peso, toda vez que a gente ora, quando não vier esse alívio, tem que continuar orando, porque ainda não é tempo de parar, ainda não, a luta não foi vencida. Tem que continuar orando, 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 orando. Né? Quando o peso é levantado, é sinal de que o céu respondeu, atuou. O peso de longa duração, que eu falei que leva meses, é um encargo que dura semanas, meses, às vezes anos. Vou contar 2 casos que aconteceu comigo com esse peso de oração. Às vezes, peso de longa duração, um cargo que dura semana, meses, às vezes anos, pode ser por uma família, um ministério, um território, ou por um avivamento. É o tipo de intercessão que não desiste, que insiste até ver a manifestação do Espírito Santo, até que o cetro de Deus for levantado, assim como Esther compareceu diante do rei, até que estabeleceu o cetro para ela, o intercessor deve orar até que o cetro de Deus seja levantado, isto é, até que o testemunho interior de vitória seja claro. Como saber que a oração foi atendida? O Espírito Santo certifica com paz, alegria, alívio. Alívio naquele momento. É importante que se ore até que o cetro seja levantado. Quando este cetro se levanta, o intercessor sabe que o Espírito que houve vitória nos céus, e as lágrimas cessam, e o peso é retirado, e a presença de Deus confirma está feita. Olha, uma certa vez eu estava na igreja batista, há muitos anos, isso, e aí, de repente, eu estava lá adorando ao Senhor, você falou para mim assim, olhe agora, ore agora, vê aquele peso de oração. Para eu orar pelo meu irmão, que estava acontecendo algo grave com ele, eu não contei conversa. Veio um peso no meu coração, no meu ser, aí eu fui orar, comecei a orar. Quando, esse meu irmão não era nem cristão, viu? Quando cheguei em casa, como foi de noite, como falou aqui, a gente, o Senhor, ele revela para que o intercessor saiba que a vitória foi ganha, né? Ele aí falou para mim que pararam o carro dele e ia roubar, mas ele teve um grande livramento e não roubaram nem ele nem o carro. Isso é porque na hora o Senhor colocou um peso de intercessão e eu orei naquele momento. E a outro exemplo, né, tem vários, mas vou contar 2 que ficou marcado no meu coração, tinha um rapaz que morava aqui na rua e eu passava por ele, aí o Senhor disse isso para mim, ora por ele. E eu não queria orar, não mentir, irmã, não queria orar naquela época, eu não queria orar, e o Senhor dizia, ora por ele. Só que eu vi aquele rapaz e não via nada. Eu vi ele bem. O tempo passou,
E ficou aquele peso no meu coração, aquela responsabilidade de orar por aquele homem, né? Que eu não tinha muito conhecimento da vida dele, só via ele, tudo bom, bom dia, boa tarde, o tempo passou, levou anos, esse homem se envolveu com droga, se envolveu com alcoolismo, ele começou a ficar pelo meio da rua. Então, às vezes, a gente não entende, né? Porque Deus manda a gente orar. Isso levou mais de 7 ou 8 anos. Hoje ele é falecido, ele morreu com Jesus, mas um homem trabalhava bem vestido, com a vida organizada, de repente tudo mudou assim. Deus pedia para mim, ora por ele. E eu orava, né? Ficou aquele peso no meu coração, agora a responsabilidade de orar por aquela pessoa, né? Eu não sei quantas pessoas Deus mandou orar por ele, mas eu sempre orava. Mas ele teve uma vida muito difícil. Parecia tudo bom, mas de repente, Deus, o nosso Deus, ele vê o futuro. Talvez ele morresse sem Jesus, ele aceitou Jesus. Às vezes eu ia lá, né, ele ficava no meio da rua com aquelas bombinhas, não sei se aí em seu estado é assim, mas aqui em Salvador, ficam as pessoas que bebem. A verdadeira intercessão profética nasce da escuta sensível da voz de Deus, como diz o tema apresentado, interceder é ouvir Deus. E essa escuta não acontece num barulho, mas no silêncio intencional da alma diante do Senhor. A prática do silêncio é um meio poderoso de sintonizar espiritualmente, onde o intercessor aprende a definir a voz do bom pastor, como descrito em João 10, do 1 ao 8. O silêncio, portas para escutas espirituais. O silêncio, você consegue ouvir, quando você consegue entrar no silêncio. Eu falei outro dia sobre oração do silêncio nas redes sociais, na rede. O povo só faltou me acabar e disse, como é que é isso? Tem gente que não sabe que Deus não precisa que eu fale para ele me ouvir. Deus não precisa que eu fale, não precisa nem que eu pense para ele me ouvir. Ele não precisa, ele precisa. Só que eu entre na presença dele, me aquete minha alma. E, paralise. É como se eu deitasse no colo do Pai. Pai, deitei no seu colo. Fique ali quieta. E esse momento é tão precioso para quem é intercessor, né? Para quem trabalha orando por pessoas, a gente precisa ser ministrado, ser tocado pelo Espírito Santo. A gente muitas vezes somos instrumento para tanta gente, mas a gente precisa também ser ministrado pelo Senhor. Não abra mão de ter seu tempo de ser ministrado, de ficar quietinha, ouvindo Deus, chorando por você mesmo, abrindo seu coração, falando com Deus, tendo comunhão. Já falei isso desde terça-feira, tendo intimidade com Deus. Uma coisa é andar com Deus, uma coisa é falar com Deus, falar de Deus. A gente fala bem muito, é palavra. Você viu a pregação isso, você viu o pastor tal, a profeta disse isso, tem culto ali, vamos ali. Você viu que a palavra disse, mas isso aí é diferente. Está falando do movimento do reino. Você precisa andar com o dono do reino. Intercessor, quem é intercessor, tem vida com Deus. Sabe onde está botando o pé, sabe o que está fazendo, sabe com quem te chamou, né? A gente tem nossas, às vezes, preocupações, Senhor, né? Meu Deus, mas aí o Senhor diz, eu te chamei, eu confio em ti. Tu és minha, tu és meu. Eu sou contigo nesta peleja. Eu, eu vou com você, você não está só. Então, a gente precisa entender isso e viver isso em nome de Jesus. Deixa eu voltar aqui que subiu aqui meu textozinho. Então, a gente temos que ter esse discernimento, certo? Discernimento para escutar a voz do Espírito Santo de Deus. A intercessão profética exige sensibilidade ao Espírito, que se alcança quando nós aquietamos. Salmo 46, 10 nos exorta: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E nesse lugar de rendição é que a alma silencia e o coração se alimenta dos céus. Maria, aos pés de Jesus, devia representar esse tipo de intercessor,
aquele que é para tudo para ouvir a instrução divina antes de agir. Assim foi Maria, Lucas 10, 38 a 42. Né? Marta estava agoniada, mas Maria parou tudo, ficou olhando. A gente precisa parar. Né? Não é parar somente o corpo, às vezes tem gente que não consegue nem parar o corpo, mas parar a mente que não para de trabalhar. E como é que você vai ouvir Deus falar? Como é que você vai entender que Deus quer falar com você? Quantos intercessores estão ouvindo a sua voz dizendo que é Deus que falou, e aí quando faz aquilo, não dá certo, é problema, e diz, meu Deus, Deus mandou, Deus não mandou, não. Você que fez, e quando Deus manda, Ele garante. Tudo que Deus faz, Ele faz, dá certo, porque Ele é Deus, né? Deus tem multiformas, Deus se comunica de diversas maneiras, inclusive durante a oração, intercessão, através da expressão no coração, pela leitura da palavra, quando o coração está acessível, no cotidiano, enquanto trabalhamos ou fazemos tarefas domésticas, o Espírito pode trazer discernimento através de experiências proféticas e espontâneas, como um Pedro repetindo para orar por uma nação, pessoa, situação e específico. Condições para ouvir o silêncio, né? Condições para ouvir Deus no silêncio. Para cultivar e escutar, é necessário separar tempo e lugar para estar com Deus, né? Desligar-se das distrações, como celular, ruídos, e tirar a ansiedade do coração, que isso rouba demais, gente. Desenvolver uma oração de contemplação, estar diante de Deus em referência e espera. Aí você começa hoje. Eu costumo dizer para as pessoas assim, ó, faça uma oração de silêncio, comece com 15 minutos. Ai, me dá agonia, pastora. Então, fique 10. Aí amanhã você aumenta mais 5. Aí amanhã você fica mais 20 minutos. Aí daqui a pouco você fica 1 hora caladinha. Caladinha ali perto de Deus. Você fica caladinha, não pensa em nada. Só pensa, você lança seus pensamentos para o Senhor. E eu quero ver o que vai acontecer. São experiências maravilhosas que a gente tem com o Eterno. Né, experiências com o Senhor que a gente tem, que o Senhor traz. Né? A oração que contempla e ouve. Esse tipo de oração não busca palavras, mas intimidade de revelação. Pessoa que se deseja interceder segundo o coração de Deus deve entrar em profunda comunhão, entregando-se com o corpo, alma e espírito. A fase da revelação profética através, né, da oração do silêncio. Escutar o profeta, a intercessão segue fase. Concentração em silêncio. Consciência da presença de Deus, fé. Sujeição, entrega total. Arrependimento e limpeza do coração. Receber de Deus instruções, amor e direção. Ação de graça. Intercessão alinhado à vontade de Deus. Para eu ter uma escuta profética na intercessão, eu preciso ter esses passos aqui. A intercessão parte do coração de Deus e sobe da vontade dele. Isto é através da boca intercessora. A postura do intercessor. Estamos andando por causa do horário, né? A postura do intercessor. O intercessor, isso aí. O intercessor é alguém profundamente trabalhador por Jesus, consciente que de sua força vem unicamente do Senhor. Não age por esforço próprio, virtude pessoal ou experiência, mas dependência inteiramente da graça e misericórdia de Deus. Ele reconhece suas limitações, luta contra elas, confiança propriamente inconsciente. É uma postura que um intercessor tem que ter. Deve ser uma pessoa que não busca a sua glória, mas vive crucificando com Cristo, Gálatas 2:20, sem apegar à reputação ou à justiça própria. Seu coração está focado em agradar a Deus e não aos homens. O caráter e a vida do intercessor, como base em 1 Timóteo 3, dos 2 ao 7, o caráter do intercessor inclui integridade irrepreensível, fidelidade conjugal, temperança,
sobriedade, hospitalidade e fino, viver sem vício, violência ou avareza, governo correto no lar, né? O homem que deve ser o sacerdócio, humildade, não ser neófito, ouvir a voz de Deus e ter bom testemunho externo. Além disso, intercessor vive em profunda dependência do Espírito Santo, aprendendo a cooperar e ser guiado por ele. Sua maturidade emocional e cura interior são essenciais, pois enfrenta guerras espirituais com equilíbrio e discernimento. É um homem ou uma mulher de um homem ou mulher de oração, jejum, de palavras e com brechas fechadas, pronta a renunciar a si mesmo, a posição, reputação, ministério, até dons, para que nada roube a glória que pertence somente a Deus. Discernimento espirituais e ministério dos anjos. Vocês viram agora o que é que o intercessor tem que ser, né? Isso a gente vai buscando de Deus, né? De glória em glória, buscando, se posicionando a cada vez mais para viver, estar vivendo esses comandos, né? Vivendo isso para a glória de Deus. Mas vamos falar um pouco agora sobre os anjos, como trabalham os anjos, né? Não falo aqui sobre o culto de anjos, mas eu tenho trabalhado muito com meus anjos no Ministério de Intercessão e de Libertação, porque eu também sou uma libertadora. E eu botei um pouquinho para falar sobre discernimentos espirituais e ministério de anjos. Que nós que somos intercessores, que trabalham no profético, com certeza absoluta, os anjos trabalham a nosso favor. E muito. Vamos lá. O verdadeiro intercessor define espiritualmente que é de Deus, humano ou maligno, como base da palavra diacris, do grego, 1 Coríntios 12, 10. Ora, conforme a revelação do Espírito se expor, mas intercedendo até que a vontade de Deus se manifeste ou que o mal seja impedido, sabe quando Deus está colocando o peso de intercessão, respondendo isso com oração persistente. Além disso, a consciência do ministério dos anjos, além disso, é consciente do ministério dos anjos, Hebreus 1,14, sabe como acessar sem auxílio sobrenatural sua jornada. E cadê, menina? Não tem mais, não, do intercessor. Acho que pulou isso aqui, não foi? Deixa eu ver aqui. O intercessor e a armadura de Deus. Então, os anjos, ele trabalha a favor dos intercessores. Os anjos servem a Deus em missões espirituais. Os anjos são seres espirituais criados por Deus. Abra um pouquinho aí. São seres espirituais criados por Deus, né? Eu não sei onde foi parar essa parte aqui, ó. Pulou para cá, ó. Os anjos são servos de Deus em missões. Os anjos são seres espirituais criados por Deus como um propósito específico. Cumprir suas ordens e ministrar os seus filhos. Eles aparecem nas Escrituras em momentos-chave das histórias da salvação, sempre agindo como mensageiros, guerreiros, protetores, conforme a vontade do Senhor. Hebreus 1,14 nos ensina que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que há de herdar a salvação, ou seja, ele atua diretamente em prol dos que pertencem ao reino de Deus. É espécie de anjos. A Bíblia nos mostra, que há diferentes características de anjos, como funções distintas. Mensageiro, como Gabriel, enviado para comunicar os propósitos de Deus aos homens. Foi Gabriel que anunciou o nascimento de João Batista e de Jesus. Guerreiros como Miguel, comando de batalhas espirituais contra as forças demoníacas. Miguel é chamado do grande príncipe que luta pela nação, pelo povo de Deus. Daniel 10, Apocalipse 12. Querubins e serafins estão diante do trono de Deus, declarando sua santidade, majestade, continuamente. Isaías 6.
são símbolos da glória, pureza e poder celestial. E tem mais aí, viu, irmão? Não fica só por aí, não, viu? Tem um anjo pessoal, os anjos ministeriais, os anjos de guerra, os anjos da intercessão. Eu não coloquei isso aqui porque não é um curso que vai falar sobre anjos, né? Porque já é outro tópico, mas tem muitos anjos, principalmente seu anjo pessoal, né? O seu nome na eternidade, através do seu nome, tem tudo a ver com o seu, com o que você. Tem tudo a ver com o que você, o seu ministério. Eu falei aqui, algum não especifiquei muito porque se falar de anjos é muito, né? Eu vou descer mais um pouquinho aqui. Função dos anjos, proteção, eles acampam ao redor dos que temem ao Senhor, Salmo 34, 7. E os livra do mal, batalha espiritual. Né? Os anjos que trabalham na batalha espiritual atuam no mundo visível, guerreiro, né? Guerreando contra potestades, principados e forças espirituais malignas. Intervenção sobrenatural, ajuda em livramentos, curas, respostas de oração, execução de juízes, dos juízos de Deus. Anjos de guerra espirituais, os anjos são fundamentais no contexto da batalha espiritual. A gente nunca vai só. O anjo guerreia, o anjo fala com você, o anjo te dá sonho, tem anjo para tudo, irmão. Eu não sei se vocês aqui, né, que tem várias pessoas de outras igrejas, mas a gente não adora o anjo, a gente trabalha com o anjo para a glória de Deus. Nós adoramos ao Senhor, mas os anjos, eles estão a nosso favor, guerreando, trabalhando, desde novinha no reino do Senhor, no ministério de Deus, que eu ouvia e via anjos, só que eu não entendia, né? Depois isso passou, mas quando eu entrei para o ministério apostólico, Deus trouxe tudo isso que eu já vivia há muito tempo. E tem mais ou menos 2 anos lá no congresso que eu fui do retiro da FCOL, o meu anjo falou o nome dele para mim, Elion, um deles. E esse anjo trabalha muito comigo. E eu perguntei para ele se ele, né, tem todo um processo. Teu irmão, que você está aqui hoje, teu irmão aqui, acho que dá curso dos anjos, depois procura ele, né? Que faz todo um processo para poder saber se esse anjo que se apresentou é um anjo da parte de Deus ou é um espírito maligno para te enganar. Então, é bom ter intimidade também com o seu anjo, não para adorar. Ninguém adora anjo, em nome de Jesus. A gente trabalha com ele, né? Na cura, como falou que cada anjo trabalha de um jeito, de uma maneira, como eu acabei de falar, que os anjos são fundamentais no contexto da batalha espiritual. Quando a igreja ora, intercede, declara a palavra de Deus com fé, os anjos entram em ação, eles não se movem por emoção, mas sim por obediência à voz de Deus e ao que é proclamado em alinhamento com a sua vontade. Então, quando você, intercessor, né, na questão profética, você declara, você ouve o que Deus está falando e você declara o que Deus quer, o anjo que está aqui, ele vai se movimentar de acordo com o que você fala, porque é uma vontade de Deus. Porque eu estou alinhada no contexto que Deus quer. Por isso é uma vida de oração e santidade ativa a movimentação angelical em favor dos santos. Quanto mais a intercessão aumenta, mais o céu se movimenta. Quando a intercessão aumenta, não é, aumenta de pessoas, mas aumenta de busca, de entrega, de orar, de viver, de seguir os passos que Jesus vive, que Jesus quer. A gente quer muito do Senhor, a gente pede tanto a Deus, mas na hora que Deus pede da gente, a gente dá pouco. Mas a gente precisa, para a gente viver os projetos e os sonhos, para a gente chegar nos patamares que Deus sonhou para a nossa vida, a gente tem que renunciar a muitas coisas e viver a boa, perfeita vontade de Deus. E isso tem que haver renúncia. E vamos andando, amém? Cuidado com o engano espiritual. Apesar da importância dos anjos, o texto também alerta sobre perigos do engano. Em 2 Coríntios 11, 14, está escrito que até Satanás se transfigura como anjo de luz. Por isso, todo espírito deve ser testado. Olha aí que eu falei, testado. Né?
O discernimento espiritual isso é para não ser seduzido por falsas manifestações ou doutrinas demoníacas. 1 João 4:1. Os anjos são alinhados no invisível, na jornada cristã. Eles agem em obediência direta ao comando de Deus, são instrumentos da sua justiça, graça e proteção, mas é fundamental lembrar que a glória é somente de Deus. Os anjos são servos, não devem ser adorados nem invocados, mas reconhecidos como parte do exército celestial que atua em favor dos que estão em Cristo. Invocado é ficar adorando, anjo, me ajude, não sei o que. Não, a gente pede ajuda ao Senhor. A gente pede, Senhor, socorra-me. Socorre-me. O anjo, ele vai operar de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu através dos seus lábios. Ele vai fazer em nome de Jesus. Amém? Vamos falar também um pouquinho, deixa eu ver aqui que eu desci, sobre infantaria. O resumo, aqui. O intercessor, vou pôr essa parte aqui, peraí. Menina, referência, porta-chave. Uau, aqui. Começa daqui, né? Posição espiritual como base de Efésio. O intercessor é guerreiro. É mais do que alguém que ora. Ele é um combatente espiritual, posicionado com Cristo, nos lugares celestiais. Em Efésios 2:6. Acima de todo nome, potestade, principado, domínio, Efésios 1:21, significa que ele não luta por vitória, mas a partir da vitória já conquistada por Jesus. Esse posicionamento lhe dá autoridade espiritual para agir com obediência, discernimento e impactar nas regiões celestiais. Ele é a parte de um exército celestial unido com propósito, com Cristo, o comandante supremo. E como é que funciona? Infantaria espiritual, função tática. A infantaria representa os intercessores que estão na linha de frente de batalha, enfrentando diretamente as forças do mal. Sua função inclui expulsar o demônio, destruir fortaleza, tomar território espiritual, avançar no combate corpo a corpo contra o inimigo, age em nome de Jeová, em nome de Jesus Sabaote, o Senhor dos Exércitos, como soldado ativo. Referência a Joel 2:9, Mateus 12:29. E também tem o grupo 2, artilharia espiritual, função estrategista. Tem intercessor que ele entra na guerra, mas tem um que eles armam estratégia. No Ministério de Pressão Profética, eles fazem isso. A artilharia é composta por intercessores que operam em dimensões, nas estratégias, usadas armas espirituais de longo alcance. Intercessores proféticos com visões espirituais, ampla, combate em escala, afetando estruturas maiores, como principado, potestade, tronos, liberação da palavra de autoridade e de fé para abrir caminhos para a infantaria, para os que vão tocar, repreender, expulsar, uns preparam o ambiente, cerca, né? Aqui mesmo em Salvador, quando teve um evento aqui, a realmente veio, ela passou 3 noites orando ali pelo lugar, preparando, ela estrategizou, ela armou todo o lugar, veio com louvor, adoração, e depois as igrejas, né, os intercessores nos locais, nas igrejas, que expulsavam o demônio, porque ela preparou, armou todo o plano, desceu com a glória do Senhor, para que os outros colhesse daquilo que ela fez, a estratégia para que acontecesse a vontade de Deus. Então, sempre Deus leva uma intercessão na frente, preparando, organizando, mostrando onde que estão os inimigos, como ele está armando, fazendo um ato profético, usando as armas, palavras de decreto, de escudo, palavras de decreto de salvação, de autoridade, de ordem, mas vem aqueles outros intercessores que vão estar ali, colocam a mão, traz a cura de enfermidade, cura na alma. É assim que o mundo espiritual opera, junto com a intercessão. A intercessão profética é um chamado para os tempos de hoje.
Cada intercessor tem uma posição de guerra. Uns atuam na infantaria, outro na artilharia, ambos essências. Quando entendemos nossa identidade e autoridade em Cristo, oremos com mais eficaz, alinhando com o céu, para destruir as obras das trevas e liberar o reino de Deus. Se você separar, sempre o contexto fala que a gente está orando e alinhando a vontade de Deus. É isso que o intercessor precisa. É isso que o intercessor tem que fazer. Vamos agora falar, vamos agora falar sobre isso aqui. Deus me fez colocar isso ontem, né? Algumas coisas o Senhor mandou eu colocar aqui. Né? Eu tinha fechado, o Senhor colocou meu coração para estar passando com vocês algumas coisas a mais. Quero falar como atua o espírito de Jezabel e Leviatã no meio da intercessão profética. Como esses espíritos atuam e o intercessor precisa tomar cuidado. São dois principados, dois tronos, dois demônios que atuam com muita ousadia, desbaralhando, atrapalhando o ministério profético, porque o espírito de Jezabel, ele detesta a intercessor, né? E ele usa junto com o Leviatã para nos submitificar, como é uma palavra? Se exaltar, né? Vamos lá. O espírito de Jezabel, controle, manipulação e intimidação. Intimidação. Controle, né? Manipulação e intimidação. O espírito de Jezabel é um principado de controle que atua especialmente contra os profetas e intercessores, tentando calar a voz profética e intimidar o ministério da oração revelacional. Aquela oração que revela o que vai acontecer. Aquela oração que, quando se reúne, Deus mostra o que vai acontecer, Deus diz como atuar. Deus usa muito os defensores do profético dessa maneira. Então, ela quer calar, esse espírito quer calar, quer paralisar. Como ela opera? Manipulação. Manipula as emoções, gera confusão mental, executa o emocional e o sentimento de inutilidade espiritual. Ataca a identidade espiritual, olha aí. Faz o intercessor duvidar da sua autoridade e chamado, né? Injeta o medo e a intimidação, como fez com Elias, 1 Reis 19. Leva o intercessor a fugir, desistir ou entrar em isolamento emocional. O Senhor, deixa eu terminar essa parte aqui, busca dominar o ambiente espiritual, controlar a reunião, estrutura, desviando o foco da vontade de Deus. Evita, na intercessão, o profético, bloqueio de revelação e visão. Timidez ou medo de orar ou declarar com ousadia. Sensação de peso espiritual, desgaste constante. É isso que o espírito de Jezabel, né, que ele não, esse espírito, podia, na igreja, o espírito de Jezabel está ali, esse espírito ele não atua, ele não é, ele, tipo assim, ele vai manipulando aquela pessoa, fazendo manipulação, desgastando. Você que é líder de intercessão, cuidado, que no meio da intercessão pode ter alguém sendo usada por esse espírito para te colocar dúvida, né? Para calar o seu profético. Às vezes Deus, nem sempre na intercessão, Deus vai usar líder, não. Deus não só usa a pastora Cris ou a líder fulano, Deus vai usar até aquela pequenininha. E eu tenho que saber, eu tenho que ter discernimento, entender que ali foi Deus que usou, mas o que acontece? Quando essa pessoa vai falar e alguém que é usada pelo espírito de Jezabel é influenciada, cala aquela pessoa. Então, a pastor ou a líder desse espírito tem que estar vigilante com isso, vigilante, né? Sempre deixar todos falar, rever a palavra e encorajar, né? Porque sempre vem alguém que é você mesmo que vai fazer isso, Deus mandou, cuidado, viu? Isso é um espírito que está usando aquela pessoa para te manipular, para te colocar medo e intimidação, para que você não venha
né, fazer o que Deus mandou. Então, esse espírito atua desta maneira. O espírito de Jezabel tem atuado muito no meio dos intercessores, né? O espírito de Leviatã, ele atua com orgulho, confusão e divisão, né? Esse espírito Leviatã é um principado que atua nos átrios da alma, da mente, operando com orgulho espiritual, mal entendido e quebra de unidade, ou então quebra de aliança. Como ele opera? Torce as palavras, cria mal entendimento entre os líderes, intercessores e profetas. Jó 41, do 1 ao 34. Promove orgulho, alta justificação, faz o intercessor confiar mais em si mesmo do que na direção do Espírito Santo. Cria barreiras à revelação, levanta névoa espiritual e resistência ao entendimento da vontade de Deus. Rompe relacionamento, ataca a unidade no corpo. Intercessor com fofoca, julgamentos e ofensa, já está debaixo da influência, né, de Leviatã. Rompe relacionamento, ataca a unidade do corpo. Efeito da intercessão profética. Falta de clareza ao ouvir a voz de Deus. Isso é quando uma pessoa está debaixo da influência de Leviatã. Ela sente falta de clareza de ouvir a voz de Deus, espírito crítico competitivo entre os intercessores, reunião pesada sem fluir espiritual. Acontece isso? Reunião pesada, aquele peso, é porque não tem alguém em unidade ali, né? Tem sempre alguém em unidade, a gente sente logo, né? Tá alguém com si. Tá alguém sempre assim, vem, começou, ó, que nada que vem daí eu acredito. Então, começa aquele peso no meio do grupo. Se tem peso no meio do grupo, manda todo mundo pedir perdão. Então, vai em cada um em um e pergunta o que está acontecendo. Só se o Deus, se falar assim, né? Faça assim, se der uma direção, né? O líder tem que realmente buscar de Deus direção antes de fazer algumas coisas, né? Reunião pesada sem fluir espiritual, dificuldade em entrar em silêncio ou receber noções proféticas. Entrar em silêncio é se aquietar diante de Deus para ouvir Deus, porque a gente só ouve Deus quando a gente se aquieta de verdade. Não é ouvir o comando, é ouvir Deus falar com você de uma maneira mais profunda. Conclusão, né? Vigilância espiritual, guerra com discernimento. Esses dois tipos de principado são tronos demoníacos que visam destruir o mover profético e a intercessão guiada pelo Espírito Santo. É essencial que o intercessor viva em santidade, quebrantamento constante, busque discernimento e autoridade espiritual, cubra-se com a armadura de Deus, Efésios 6, resista com firmeza, esteja sob a cobertura espiritual em comunicação com o corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. E agora vamos fazer uma pauta que eu deixei aqui para vocês. Abre aí para eu ver, Jonathan. Né? Eu trouxe uma pauta para os intercessores. Para os intercessores, eu vou estar aqui colocando a pauta de oração, mas antes de eu fazer a pauta de oração, quero fazer um passo, bora fazer, dá tempo ainda, né? Primeiro ou a pauta? Não, vamos fazer primeiro a pauta, depois a gente faz os passos. A pauta a gente vai fazer a pauta, tem como você botar aí para o pessoal ir vendo, Junta? Vamos fazer uma pauta de oração. Vamos orar juntos? Vocês podem orar? Tá aí? Vejam e repitam comigo. Uma pauta de oração profética para intercessores, né? Desligamento do DNA espiritual continuamente. Eu fiz essa pauta aqui. O Senhor, eu vou ler, e aí vocês quiserem ler também, né? Vocês podem ler depois. Senhor, eu, Cristiane de Souza Silva Pereira, eu me desligo agora de toda herança espiritual maligna, todo DNA espiritual que não vem do teu trono, renuncio e quebro toda aliança
como prática, pensamentos, linhagens, pactos e comportamentos espirituais. Herdado que não glorifique o teu nome, submeta ao meu espírito, submeta ao seu espírito, alma, corpo, ao DNA de Cristo Jesus. Nova criatura eu sou, 2 Coríntios 5,17. Liberação de perdão. Espírito Santo, traga a minha memória que eu preciso perdoar. Eu libero perdão agora a todos que me feriram, traíram, controlaram ou se levantaram contra mim. Eu declaro, estou livre. E também peço perdão por todas as mágoas, orgulhos, durezas, orgulho, né? Orgulho e dureza do meu coração. Que o sangue de Jesus me purifique de toda injustiça. O primeiro, esse desligamento do DNA espiritual, fala em relação ao seu DNA, sobre. E aqui, quando você começar a orar, fazer essa renúncia, que é não é bem uma renúncia grande, é só um pedacinho, você vai começar a falar, né? Tudo que sua família se envolveu, pai, eu me desligo, aí eu quero me desligar sobre a bruxaria, e a idolatria, a prostituição, né, vícios, eu como intercessora, eu me desligo disso, limpa meu DNA e fala seu nome. O segundo é a liberação do perdão. Você vai pegar pessoas que você ainda não liberou. Ah, pastor, aqui eu não tenho mágoa de ninguém. Peça o Espírito Santo para te lembrar se tem alguém. Se alguém ficou chateado, mesmo que você não fez nada, você precisa pedir, Senhor, me mostre alguém, Senhor. Se eu fiz alguma coisa, não tem alguém que eu precisa liberar perdão. Se a pessoa tiver morrido, você libera a si mesmo. E aqui é o 3, saindo da frequência do trono da cauda de Leviatã. Tá aí, ó. Em nome de Jesus, eu, Cristiane de Sula Silva, eu renuncio toda conexão com o trono de Leviatã, todo orgulho, confusão, espírito crítico, competição, isolamento, dureza espiritual. Eu, Cristiane, saio da frequência da sua cauda, que me amarre, paralisa, eita, lavassura, em nome de Jesus. Quebra agora, Senhor, toda a distorção, as comunicações, relacionamento espiritual. Eu, Cristiane, me submeto ao trono do Cordeiro, que reina em justiça e em paz. E aí se você se vê em você esses sentimentos, entre em oração e renuncie e peça perdão, né? E saia dessa posição que o trono de Leviatã traz sobre você. E aí a limpeza da exaltação de Josabel. Eu, Cristiane, em nome de Jesus, renuncio toda. Agora Josabel, Jota. Espírito de Josabel. Né? Eu renuncio em nome de Jesus toda influência do espírito de Josabel sobre minha mente, emoções, ministério, identidade, rejeito todo o controle, manipulação, vaidade espiritual, orgulho profético e rebelião, disfarçado de zelo. Que o sangue de Jesus limpe minha alma e restaure minha verdadeira identidade como serva de Deus Altíssimo. Em nome de Jesus, você também vai tirar um tempo para estar orando e pedindo perdão por isso. Pastor, eu não sou assim, mas faça, não custa nada. Deixa o Espírito Santo te levar nesse lugar e vá se limpando. Declare a proteção e alinhamento profético, proteção da casa, dos bens. E Exu, eu cubro com teu sangue minha casa, minha família, meus bens, minhas finanças, minha saúde. Esconde-me no teu esconderijo e sirvo e envia teus anjos ministradores para guardar todas as entradas e saídas. Salmo 91. Nada faltará, nada faltará. Aí vem o 6, a força e a coragem, a perseverança. Senhor, em nome de Jesus, eu, Cristiane, Senhor, me renova minhas forças, como a da águia, tira de mim o desânimo, o cansaço espiritual, toda apatia, derrama coragem, ousadia, perseverança para permanecer no lugar de oração, mesmo quando não vejo resultados visíveis.
Isaías 40:31. Quantos de nós, intercessores, abre aspas, ficam cansados, porque orar precisa de força, orar precisa de determinação, orar precisa de perseverança, orar precisa de foco. Orar não é coisa fácil. Quem começa a orar não acha agradável. Orar, você entra em uma dimensão e sai em outra quando você começa a buscar em Deus. Para que a oração se torne mais agradável, você precisa sair da dimensão terra e ir para a dimensão céus, né? Você precisa chegar mais perto, no esconderijo do Altíssimo. Então, orar não é fácil, você precisa estar sempre pedindo a Deus, renove as minhas forças como a da águia, e tire de mim todo desânimo, cansaço espiritual, em nome de Jesus. O 7, né? Obediência e dependência do Espírito Santo. Espírito Santo, eu, Cristiane, me rendo de ti. Eu quero ser guiado por ti em cada oração, em cada decisão, em cada batalha. Ensina-me a depender da tua voz e não da minha vontade. Que haja em mim um espírito ensinável e obediente e sensível à tua direção, né? Então, você precisa estar orando, você que não consegue ser obediente. Quantos intercessores que são desobedientes? Deus diz, cara, ele fala. Deus diz, para, Eliane. Deus diz, não há. Não diga amaba, não faça nada. Deixa que eu opero e faz como que entra. Essa renúncia aqui é só um pedacinho. Depois você vai falando, porque aqui só foi um pedacinho que eu fiz, mas você vai falar de você, porque cada um tem que falar de si. Cada um aqui é uma história, é uma situação. Cobertura pelo sangue de Jesus. Eu, Cristiane de Souza Silva, me cubro com o sangue de Jesus. Minha mente, minhas emoções, meu corpo, espírito, relacionamento, propósito e ministério estão selados sob o poder redentor do Cordeiro, e nenhuma acusação, seta ou cilada do inimigo prosperará contra mim, contra a minha família, contra Souza Silva Pereira, declaro seu sobrenome, contra tudo que é seu, que leva o teu nome, em nome de Jesus. E agora, tomando a arma espiritual. Aqui eu falo de armas espirituais de Efésios, mas você, intercessor, que trabalha no profético, sabe que nós temos armas espirituais. Toda vez que Deus te chama para uma guerra, você tem uma arma. Alguns de vocês já viram até as armas, né? Uma armadura. Deus, eu não falei muito sobre isso aqui, mas Deus coloca a armadura específica, uma armadura que é para o seu corpo. Essa aqui, essa armadura de Efésio, é para eu viver. Eu tomo agora a armadura de Deus. Eu vivo o cinto da verdade. Eu vivo a coroa da justiça. Eu calço o sandália dos pés do evangelho da paz. Eu uso o escudo da fé. Isso é viver. É capacete da salvação. Eu uso porque eu creio na minha salvação. A espada do Espírito, que é a palavra. Eu manejo a palavra. E eu permaneço firme, resistindo ao dia mal, de pé, com autoridade e discernimento. Em nome de Jesus. Né? E, finalizando, a gente tem que ter todo intercessor precisa ter um tempo de gratidão. Gratidão, pois é, gratidão. Não tem como você só. Uma intercessora que eu gosto muito, e sempre ela começa muito com louvor, é a pastora Zenete. A gente precisa ter esse tempo de louvar. Não importa se você não é levita, mas o seu secreto, ou no meio do grupo, cante um louvor, adore ao Senhor. Louvor que é para a glória de Deus, né? Louvor como é? Autoajuda. Louvor que fale da essência, dos atributos, da essência que é Jesus, né? Então, Senhor, eu te agradeço, eu, Cristiano, te agradeço, porque essa oração foi ouvida. Confio que já estou limpa, alinhada, protegida e pronta para te servir, em espírito e verdade. Que seja instrumento da tua vontade, a voz profética, em meio ao teu povo, em nome de Jesus. Agora, Rita, passa aí para eu ver o pessoal. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta?
né? Porque aqui já está num horário avançado, né? Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou aqui para responder. Aqui tem seis passos para a profissão profética. Aqui é um, como é que eu vou dizer a palavra certa, meu Deus? É um treinamento, né? Que o intercessor pode praticar para trabalhar mais no profético. Que é um treinamento que eu ia fazer aqui, mas o horário já está muito tarde, né? Hoje realmente teve acontecido algumas coisas, me perdoe em nome de Jesus. Mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, na terça o povo não perguntou, mas quando foi no meu privado me perguntaram. Mas se quiser me perguntar depois, também tem. Mas se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade, que eu estou aqui, tá bom? Tá? Se tiver alguma dúvida, em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa. 6 passos da intercessão profética. Primeiro passo, esvazie de si, que foi? Primeiro passo, esvazie-se de si mesmo. Coloque à disposição de Deus. Antes de interceder, é necessário esvaziar nossos próprios planos, pensamentos, ansiedade. Devemos nos acalmar e nos disponibilizar ao Espírito Santo, como barro na mão do olheiro, para que ele conduza a oração conforme a vontade de Deus. Passo 2. Busque os planos de Deus. O que orar? O que orar? Nesse momento, perguntamos ao Senhor qual é a intenção dele para aquela oração. Após orar em línguas, entre em silêncio para ouvir e definir a noção profética, que guiará a intercessão. Em seguida, compartilhe-se as expressões recebidas com o seu grupo. Terceiro passo. A, a batalha espiritual exige estratégia do céu. Ao definir que estamos em guerra espiritual, devemos buscar de Deus a maneira certa de orar. Orar em línguas, entramos em silêncio novamente, partilhamos com o Espírito que está nos guiando a interceder, né? Discernimento da batalha, reconhecer quando estamos em guerra espiritual, buscar estratégia, pedir a Deus a maneira correta de orar. Oração em língua fortalece o espírito através da oração sobrenatural. Silêncio, silêncio, silêncio repetido. Ouvir atentamente a direção do Espírito Santo. Né? Quarto passo, intercessão. Com, quarto passo, interceder conforme os direcionamentos do Espírito. Com a intercessão e estratégia revelada, é hora de praticar a intercessão de forma alinhada ao Espírito. Isso significa executar com fé aquilo que o Senhor mostrou, orando com autoridade segundo a revelação recebida. O quinto passo. Quinto passo, escutar o Espírito e proclamar a palavra. Após a intercessão, pratique silenciosamente novamente para ouvir a voz do Espírito. Proclamar a palavra prática, liberada. Essa proclamação é poderosa, pois vem do próprio Deus. A intercessão profética sem proclamação é incompleta. A proclamação fala da palavra. Sempre Deus dá uma palavra para selar o que ele falou. 6. Agradecer a Deus, né, pela resposta, pois, por fim, agradecer a Deus com fé por já ter respondido a oração conforme Isaías 75:24. Antes que clame, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Amém? Vou falar para o pessoal, para o grupo já. Glória a Deus. Amados,
E depois de a gente fazer todo esse trabalho, a gente tem que estar se limpando no mundo espiritual, orando por nossa família, selando nossa casa, né? Evitando certas situações, né? Toda vez que a gente faz isso. Então, eu quero dizer para vocês que hoje encerra nossa curso de intercessão profética. Espero que vocês tenham gostado.